temos imagens exclusivas do Hotel do Goiás, a Band News Goiânia já presente lá na cidade de Belém com o nosso Home Xavier Gol Maravilha. Tá aí no detalhe para você, o staff do Goiás, né, a segurança do Goiás, o Wiltinho tá por ali, o Roberto, que é o segurança do Goiás, passando também. Imagens do hall do Hotel do Goiás, né, o Goiás já concentrado em Belém do Pará e a Band News junto, no mesmo Hotel do Goiás, para esse jogo de amanhã, decisão da Copa Verde de 2025. No detalhe, as imagens do nosso Gol Maravilha, o Home Xavier. Meninos, inclusive eu pedi aqui para que a gente fizesse um levantamento das duas escalações, da escalação do Goiás e também da escalação do Paysandu, para a gente saber quem tem mais qualidade, né? Quem tem mais time? Quem tem aí, digamos que um time mais preparado para ser o campeão da Copa Verde? Olha o provável Goiás, com Tadeu, William Lepo, Messias, Lucas Ribeiro e DG, Gonzalo, Juninho, Rodrigo Andrade, Zé Hugo, Arthur Caíque e Jajá. Esse ataque do Goiás também, hein, gente? Que ataque cardíaco. Olha o Paysandu, Matheus Nogueira. O Pedrinho, né? O Pedrinho não joga. Matheus Nogueira, Brian, Jefferson, Ramon Martins e PK, que inclusive foi a fera do jogo lá contra a equipe do Atlético Paranaense, jogou muita bola. Leandro Vilela, que já tá lá há muito tempo. Matheus Vargas, ex-Atlético, e o Marlon. O Del Valle, que é pesado pra caramba, muito pesado. Nicolas de Rossi. Ou seja, o Paysandu joga com dois atacantes pesados, né, centralizados, e o Rossi com mobilidade e com liberdade. Técnico Luizinho Lopes. Gernézer Paulo, quem é mais time? Quem tem mais qualidade? Por exemplo, em uma Série B de Campeonato Brasileiro, qual escalação te dá mais esperança? Qual escalação te convence mais? A do Goiás ou a do Paysandu, mais estudioso? 12h22. Não, eu acho duas escalações difícil de brigar no topo da tabela, sabe? O Goiás, as minhas expectativas em cima do Goiás é do que o Goiás pode fazer, das contratações que o Goiás pode fazer, mas esse time atual do Goiás não é um time que eu penso que vai brigar por acesso. Teria muitas dificuldades para brigar pelo acesso. Para mim, nesse momento, uma disputa equilibrada entre Paysandu e Goiás. Até acho que o Paysandu é favorito nesse jogo de ida, joga lá em Belém. O Goiás, o Paysandu, eu vejo o Paysandu mais pronto do que o Goiás. Assisti o jogo do Paysandu contra o Atlético Paranaense. Claro que você está falando de um adversário mais pesado, né? O Paysandu perdeu o jogo, mas perdeu para um adversário muito mais pesado do que o adversário que o Goiás enfrentou, que foi a equipe do Amazonas. Então eu vejo no todo uma decisão equilibrada até por baixo, mas vejo para esse primeiro jogo o Paysandu como favorito, por jogar em casa, ter o apoio do seu torcedor e pelo desempenho do Goiás na temporada até agora, que não é um desempenho animador. 2h23, debate das Ceras, oferecimento Comiqueto Sanduicheria, o melhor sanduíche da cidade, 3255-4040. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Belcar Caminhões, a solução para o seu negócio passa pela Belcar Caminhões, 6232-399600. A Camargo, 6 décadas de tradição em motores a diesel. A Camargo, parceira de quem produz. Operação Aprova Crédito realiza construtora, seu AP com parcelas menores que aluguel. Aproveite, acesse agora simuladorrealiza.com.br. Realiza Construtora, você sonha? A gente realiza. E Like Imóveis, atenção proprietário, seu imóvel está parado? A Like Imóveis cuida de todo o processo para você. Divulgação eficiente, seleção rigorosa de inquilinos e gestão segura. Entre em contato e alugue sem complicação. 629-9699-2699. Like Imóveis, a principal imobiliária de loteamentos em Goiás. 208 likes, gente. Faltando agora 192 pra gente bater a nossa meta. Mais 36 minutos de debate das Ceras. Então você que não deixou o seu like, deixe agora. Danilo Dias, coloca as duas escalações na tela aí, o Eduarda, divide caso a gente consiga, ou então deixa só a escalação do Paysandu. Não vou te dar trabalho aqui não. Qual time tem mais qualidade, hein, Danilo Dias? O do Goiás ou o time do Paysandu? Qual? Tiago, veja bem, o time do Paysandu, ele pode não ter assim aquela qualidade que você está citando aí, que o Goiás é bem melhor por causa do Wagner Mancini, etc. Mas eu vejo um Paysandu equilibrado. É um time que dificultou muito a tarefa do Atlético Paranaense. É um time que está na final do seu campeonato paraense e também, mais uma vez, na final da Copa Verde. Tem um treinador que é... Danilo, você está colocando aqui como ponto positivo do Paysandu ter chegado à final do Campeonato Paraense. Também, uai. Danilo, ele é obrigado a chegar à final do Campeonato Paraense. Lá só tem Ramo e Paysandu, meu filho. O Atlético Paranaense e o Curitiba não chegou no Campeonato Paranaense. Tudo bem, mas se o Atlético Paranaense e o Curitiba jogassem um Campeonato Paraense que só tem duas equipes, eles chegariam à final todo ano. Ah, mas tem o Águia do Marabá, tem o Tonaluso, tem quem? O time... Águia. Ah não, Danilo, me ajuda. Não,
mas, ô Thiago, mas... Ah, não, gente, fecha em mim aqui. Olha a minha cara de desespero. Olha a minha cara de desespero. Pelo amor de Deus, tem quem, Danilo? Tem o Águia do Marabá, Tuna Luz, tem outros Gente, pega uma água pra mim lá, pelo amor de Deus, que Não. minha pressão subiu. Veja bem. Danilo, me ajuda, amigo. Você tá comparando aqui o Campeonato Paranaense com o Campeonato Paraense. Eu estou mostrando que O Campeonato Paraense tem duas equipes, tem o Remo e tem o Paysandu. Eles são obrigados a chegar à final. O Vila Nova, quantas finais não chegou aqui? Mas aqui tem Atlético, aqui tem Goiás. Não, beleza. Aqui são Thiago. 3 times, lá só tem 2. Então você tá querendo dizer que o Goiás é obrigado a estar em todas as finais e não chega, e aí? Não, o Goiás não é obrigado, você sabe por quê? Aqui são 3 times. Certo. 3 times com possibilidade. Você tem Vila Nova, Certo. você tem Goiás, eu tô tremendo, Danilo. E você tem Atlético. Certo. Lá no Pará você tem Remo e Paysandu só. Certo, então quer dizer Só que os o Atlético, ele era tricampeão, era obrigado a estar na final e não teve, e aí? Não, eu falei de novo. Deixa eu desenhar aqui pra você. Não, mas aqui é porque são você 3, tá afinal querendo só tem mostrar que 2. no Pará só tem Lá 2 só tem times. 2 e afinal só tem 2 também, meu amigo. Cara, mas chegou o Anápolis que tem um orçamento pior que os outros clubes, mas pode chegar O Anápolis lá seria também, um porque candidato não a Águia. título no Campeonato Paraense, Danilo. O Enfim. Campeonato Paraense não é o desrespeito aqui ao povo do Pará, não. Isso aqui é uma realidade. O Campeonato Paraense é semi-amador. Não, semi-profissional, né? Ele é um campeonato semi-profissional, apenas com 2 equipes. Você entendeu? Teve uma época lá que teve um time de uma comunidade indígena que chegou no campeonato. Então, assim, cara, é um negócio que é complicado. E não é demérito ao Paysandu e ao Remo. Eles são obrigados a jogar o campeonato deles. Mas lá só tem 2 equipes. Quando não chega a final um dos 2, é crise. É problema. Uai, aí você tá falando que eles são obrigados, mas futebol é futebol. Mas enfim, o Paysandu, ele trabalha essa competição de uma forma diferente. O Paysandu, ele dá valor a essa competição, a Copa Verde, que se calhar outros clubes não dão tanta importância como ele dá. Tem um treinador enérgico na beira do campo, o Luizinho, esteve aqui no ano passado, manteve uma invencibilidade muito alta com o Vila Nova, certamente vai estar casa cheia. O torcedor do Papão quer esse título, quer comemorar 2 títulos que eles têm grande possibilidade de ganhar, que é o Paraense e a Copa Verde. Então pega um pouco do que o comentário do Geliezer disse, são os campeonatos que eles têm e veem essa possibilidade de ganhar. Não que o Paysandu e o Remo não veem a possibilidade de ganhar o Brasileiro, por ser mais difícil, um campeonato de longevidade, um campeonato que exige que tenha um elenco, salários, exige uma série de outros fatores que essas competições de mata-mata, digamos assim, elas não exigem tanto quanto uma competição a nível de rodadas exigentes, que são o Campeonato Brasileiro da Série B. São os 2 campeonatos que estão à porta para o Paysandu comemorar o título e ter um ano bacana, ter um ano em que novamente ele possa voltar a sorrir na Copa Verde. Visualizando esse cenário, eu vejo uma escalação interessante, uma escalação equilibrada, vai ser um jogo extremamente competitivo, extremamente difícil essa semana para o Goiás, onde viaja para Belém, depois vai lá para o sul do país enfrentar o Operário, que venceu na primeira rodada, em um campo difícil, que o Goiás não tem tanta... qual que é a palavra? Ele não tem tanta sorte, digamos assim, quando joga com o Operário. Então é uma semana curta, uma semana de 3, 4 dias em que o Goiás tem deslocações, viagens, vai ter pouco tempo de treino. Nesses treinos que vai ter é mais regenerativo, mas eu vejo com o Wagner Mancini, o Goiás ganhou uma nova roupagem, ganhou uma nova vida, digamos assim. Jogadores que não eram passam a ser, jogadores que estavam descomprometidos ali, se calhar, não tendo a atenção que mereciam do Jair, passam a querer competir e mostrar o seu real talento. Vai ser um jogo bem equilibrado, eu não pontuo favoritismo para nenhum dos 2, mas se eu tivesse que apostar em algum dos 2 para serem campeão, eu apostaria no Paysandu por esse cenário que eu coloquei, porque o Paysandu trata essa competição de uma forma mais diferente do que os outros times. O Goiás tá lascado então, gente. Por mais estudioso aqui, o Paysandu é favorito pra você também, né, Danilo? Sim, se eu tivesse que apostar... O Goiás tá sem moral na casa, falou viu? no jogo primeiro de amanhã. Primeiro jogo. Eu não sei se é a ideia dele... O Goiás tá sem moral, viu? O Goiás tá sem moral, meus amigos. Que é isso aí? 2h29 da tarde agora... 2h29, Belcar Caminhões, nós estamos preparados para atender você nas operações de transporte rodoviário de cargas para longas distâncias. Vai de Belcar Caminhões, a solução para o seu negócio passa pela Belcar Caminhões, 62-32-39-9600, 62-32-39-9600, Belcar Caminhões. Não compre carro sem antes passar da Belcar, vem aí a primeira operação de vendas 2025, Belcar Veículos Boa de Negócio. Clube de Tiro Léder Pinheiro, o melhor local para os apaixonados pelo tiro esportivo. Suprema, distribuidor oficial AGEU APC do Centro-Oeste, acesse suprema-go.com.br. E peça nova, peça GT Autopeças, 3265-3333, GT Autopeças, patrocinador oficial do futebol goiano 2025. Quem tem mais qualidade no seu 11 principal, o Goiás ou o Paysandu, Maestro Tim? Thiago, nesse momento eu vejo times semelhantes. E eu falo semelhantes porque, assim,
Principalmente pelo lado do Goiás, eu vejo que jogadores poderiam estar jogando e deveriam, né? A gente esperava isso, pelo menos melhor. Eu esperava jogadores rendendo muito mais. Então eu vejo que o Goiás tem condições de crescer ainda. Não falo para essa decisão apenas, falo na temporada. E com a chegada do Mancini, a gente espera ver isso, né? Que o Goiás cresça. Porque se a gente pegar aqui, o Goiás tem no meio campo Rodrigo Andrade, tem um Juninho, tem um Gava no banco, tem um Marcão no banco. São jogadores que estão acostumados a jogar, por exemplo, no Campeonato Brasileiro de Série B. Por mais que o Paysandu tenha ali o Matheus Vargas, o Marlon, que são bons jogadores. O Rossi é um jogador, para mim, muito interessante ainda. O próprio Nicolas já está um pouco mais velho, mas é um cara que sabe muito bem fazer a sua função bem feita, é um fazedor de gols, mas eu vejo que o Goiás teria que chegar nessa competição, nessa decisão, como favorito, assim, bem à frente do seu adversário, por causa dos nomes que ele tem, pelo elenco que ele tem. Só que não tá ainda, esse elenco ainda não conseguiu jogar o que dá conta. O Mancini chegou há pouco, ainda é muito cedo para extrair mais desses jogadores. Então, por exemplo, um Arthur Kaique joga só o que jogou até agora com a camisa do Goiás? Eu imagino que não. Já vimos ele jogar muito mais. Se a gente pegar a própria dupla de zaga, Lucas Ribeiro, o próprio Messias, são jogadores que têm condições de render muito, muito mais, jogar muito mais futebol do que jogaram até agora. O próprio Zé Hugo, que veio com uma contratação interessante, vindo lá do Vitória, chegou aqui, até agora não rendeu, mas nesse momento eu vejo times semelhantes, uma decisão equilibrada, mas eu já falei isso aqui, até depois do primeiro jogo do Campeonato Brasileiro da Série B, eu dou a vantagem pro Goiás, e ela pequena, esse favoritismo, por decidir em casa. Eu imagino que o Goiás vai fazer um jogo forte amanhã, a gente espera isso, um jogo ali onde o Paysandu tem que se arriscar um pouco mais, tem que tentar ir para cima do Goiás, e eu espero ver novamente crescimento do time do Goiás sobre o Mancini. O Mancini tá tendo uma leitura boa, tem uma leitura boa de jogo, então eu espero que o Goiás faça uma grande partida amanhã, porque aí, vindo para a decisão dentro da Serrinha, ou que seja no Serra Dourada, o Goiás é muito forte frente ao seu torcedor. Um abraço aqui pro Lessinha, grande Carlão Lessa, meu amigo, meu parceiro, ligadaço aqui lá do Sintonia Esmeraldina, falando aqui que o Danilo não tá querendo entender o que eu tava falando, gente. Aí ele promove aqui um debate maravilhoso. Perguntando pra você, craque Danilo Dias, quantos times do interior paraense foram campeões paraenses? Você tem esse dado? Não, mas eu posso pesquisar. 2 times apenas na história. Ah, é? 2 times apenas na história. Certo. E porque a Tuna Luz é da capital também, né? Então, assim, pra você ter uma ideia do tanto que o futebol do interior do Pará é profissional, né? Mas é porque passa a imagem que os times pequenos não podem ser grandes pra você, ué. Não, que gente, ninguém falou isso aqui. Não, mas passou essa ideia pra mim. Não, eu sou obrigado, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Não, sim, mas o que eu falei aqui é que os times do interior do Pará, certo, eles não representam nada. E que lá o Remo e o Paysandu são obrigados a chegarem às finais dos seus campeonatos. Aqui em Goiás é diferente, porque aqui você tem 3 grandes. O que eu vejo lá é um desequilíbrio grande. Total, gigante. O desequilíbrio dos 2 maiores em relação aos demais. Gigantesco. Ele é maior do que aqui, né? Gigantesco. Aqui tem, pelo menos eu vejo assim também, que essa diferença de Remo e Paysandu para os outros adversários no Pará, ela é maior do que a gente vê aqui no futebol goiano. Por exemplo, a gente viu um Anápolis chegando, a gente já viu o Craque sendo campeão, já foi campeão. Itumbiara, Goiatuba. Então, Craque é bicampeão. Todo ano tem um time que é uma grata surpresa, todo ano tem um time que tira um dos gigantes das finais, né? Que tira ali, o ano passado o Goiânia tirou o Goiás, o ano retrasado o Anápolis tirou o Vila, né? O Atlético esse ano foi eliminado pelo Anápolis. Então eu vejo que a diferença dos grandes para os times do interior aqui em Goiás, ela é menor do que lá no estado do Pará. Meus amigos, toda hora é hora. Mas isso, Thiago, não diminui a obrigação do Goiás, não. O Goiás é o maior orçamento do Campeonato Goiano. Sim. Se ele não chegou na final, ele fracassou. O Campeonato Goiano só tem uma posição. É para os 3 times, Vila, Atlético e Goiás. O Vila ocupou essa posição esse ano. Então, o Vila, sucesso. Goiás e Atlético, fracasso. Para o Goiás, de vice para baixo, tudo é fracasso. Sim. O Atlético de vice para baixo atualmente, né? Tô falando nesse momento. O Goiás de uns 40 anos para cá. Todo campeonato que o Goiás perdeu desde 1980 para cá é fracasso. Fracasso. Não tem outro termo. O Atlético, desde que se reergueu, o Atlético também perdeu de 2006 para cá, tudo o Atlético considerou um fracasso. O Vila estava se acostumando à situação de perder, o que é muito ruim. Para mim era algo preocupante para o Vila, que eu estava vendo o Vila falando em Copa do Brasil, né? A nossa missão é chegar na Copa do Brasil, e isso é discurso de time pequeno.
Então o Vila tem que voltar a olhar isso. No ano que vem, quando for jogar o Goiano, se for vice, fracassou. Fracassou 18 anos, ganhou nesse agora. É assim que tem que ser enxergado, porque senão você vai se acostumando a essa situação. Então, se a gente pegar nessa questão do Danilo, o Paysandu cumpriu o seu trabalho, cumpriu a sua missão, chegou na final. Concordo com você que o interior lá, ele oferece menos resistência que o nosso aqui, mas o Paysandu cumpriu sua missão, chegando na final. O Goiás não cumpriu a sua missão. O Goiás fracassou no Campeonato Goiano, aliás, pela 7ª vez consecutiva. Tem sido uma rotina o Goiás fracassar no Campeonato Goiano.